Educação antirracista. Vamos falar sobre o assunto? A educação é fundamental para não importa qual tipo de atividade cidadã. Então, compreender, vamos dizer assim, a estrutura racialista do Brasil, entender quais são os limites e até quando e de que maneira a gente pode se integrar na sociedade e, obviamente, compreender quais são, vamos dizer assim, os gargalos para que a gente tenha uma progressão de carreira normal, para que a gente possa ter as mesmas oportunidades na educação. É importante entender de onde a gente veio, do porquê que a sociedade é organizada, por exemplo, com bairros periféricos, com uma certa demografia, com certos grupos raciais que compõem a periferia e em outros bairros, em outras regiões da zona urbana, a gente tem uma outra composição demográfica. Então é importante entender como é que a sociedade ela é organizada e isso é papel da educação. Portanto, a educação antirracista ela passa por uma compreensão da nossa história, ela passa por entender como a sociedade foi organizada e, obviamente, quais são os limites históricos que trazem, por exemplo, o fato da gente ter uma abolição tardia no Brasil, do fato da gente não ter tido reparação histórica para determinados grupos e que eu diria que a gente não pode nem restringir isso ao grupo negro, porque existe também as comunidades indígenas que também não tiveram a reparação necessária. Então, é importante a gente entender como é que isso se estabeleceu para a gente poder projetar planos de inclusão que são planos eficazes, que são planos que olham para as pessoas e que permitem que elas tenham aquilo que elas precisam, que é a educação e que é a oportunidade. Todos os índices de escolarização, de renda, de residência em locais, por exemplo, com saneamento básico. Eles indicam que a educação é o elemento que faz a virada da progressão social de qualquer pessoa, seja ela branca, seja ela negra, seja ela indígena, seja ela amarela, pouco importa. Então a educação é realmente o elemento que permite, por exemplo, que a gente tenha progressão racial, progressão social, mas que a gente precise necessariamente passar por uma escolarização. Quando nós falamos de luta antirracista, a gente precisa compreender com profundidade a ideia de corresponsabilização. Então, muito embora pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas de origem asiática, elas têm uma preocupação de indicar para a sociedade que, olha, eu não estou tendo as mesmas oportunidades que as outras pessoas em certas circunstâncias, eu acho que é fundamental que a gente entenda que o problema do racismo no Brasil não é um problema que o negro criou, é um problema que o branco colonizador criou. Então a gente tem uma corresponsabilização do nosso lado de, obviamente, fazer o nosso papel da melhor forma que a gente pode fazer, mas a parcela da população branca também tem uma corresponsabilidade de observar, mas espera, dentro da minha equipe de trabalho não tem pessoas negras, mas no meu bairro tem muita gente que é negra. Por quê? Ou simplesmente se perguntar, como é que pode, Eu estou em um lugar X e eu nunca tive nenhum tipo de contato com uma pessoa que pertence a uma comunidade indígena, não tenho nenhum tipo de contato com os saberes indígenas, com a história do povo indígena, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa se perguntar sobre as grandes ausências que estão presentes nas nossas vidas. Educação antirracista. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.